começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é sexta-feira santa, feriado. Agora são 7 horas da noite. Eu fiquei ensaiando o dia inteiro para começar esse vlog. Na verdade, ensaiando não. Eu acordei cedo, limpei a casa, porque já faz uma semana da última vez que eu limpei. Aí eu acordei bem cedo, comecei a limpar a casa, porque domingo eu entro de férias, eu quero ficar de férias com a casa limpa. Aí eu limpei a casa, aí eu levei todo o lixo pra fora, aí eu fui almoçar na casa dos meus pais. Aí à tarde a gente veio pra cá pra eu pôr a cortina de novo na parede, porque a gente trocou a janela do quarto e eu tinha tirado a cortina. Daí agora voltei a cortina no quarto e já voltei a minha cama também pro quarto, pra poder voltar a dormir lá. Então o dia foi cheio, e aí agora eu tô assistindo algumas coisinhas aqui no YouTube pra relaxar, pra descansar, porque amanhã é meu último dia de trabalho antes das férias. Mas eu vim aqui pra falar pra vocês que eu tô continuando a leitura de Férias com Você, da Emily Henry, e eu já estou na página 86, e eu estou gostando bastante, apesar do meu ritmo de leitura tá bem fraco, tá? Eu espero que agora eu entrando de férias essa situação mude. Eu espero adiantar bastante essa leitura já agora nesses primeiros dias em casa. Mas aqui só para relembrar vocês, que eu acho que eu já comentei um pouquinho no vlog anterior, mas só para dar uma retrospectiva, a gente tem a Pop e o Alex, que eles se conheceram na faculdade e meio que acabaram se tornando melhores amigos. E eles sempre viajavam juntos e parece que eles criavam histórias, personagens para essas viagens, sempre que perguntavam quem que eles eram, o que eles eram um do outro. Só que aconteceu alguma coisa que eles pararam de se falar há 2 anos e que eles, conversavam o mínimo possível por WhatsApp e tal. E agora a gente tá na parte da história em que ela relembra um pouco do passado e vivendo o presente, e eles estão novamente em uma viagem juntos, mas o clima fica meio estranho às vezes, porque paira, né, o fantasma do que aconteceu entre eles. Aqui também a gente vê a interação dos dois, o quanto que a Pop se sente segura com o Alex, o quanto que ele é a alma gêmea dela, ele é a segunda metade, porque ela fala aqui que todo mundo tem seus pares, menos ela, e que ela achou dela quando ela conheceu o Alex. Então, eu tô achando bem interessante a dinâmica dessa história, a história inteira narrada pela Pop, pelo menos até agora. Então a gente só tem o ponto de vista dela sobre tudo o que tá acontecendo no relacionamento deles, tá? Tô gostando bastante, então é isso. Pretendo continuar a leitura agora e finalizar este livro. Só que antes eu tenho um projeto que no domingo eu pretendo começar e terminar esse projeto, então eu espero que no domingo eu esteja com bastante vontade de ler para começar. Esse projeto é um projeto que eu estou fazendo com algumas pessoas. Eu não vou falar nada agora, eu vou esperar esse projeto sair para contar para vocês. Mas é um projeto que eu estou fazendo com algumas pessoas que eu acompanho e que me acompanham aqui no YouTube. E eu estou muito ansiosa, muito feliz de estar participando disso. E eu acho que vai ser muito bom pra gente e pro canal. E aí no domingo eu pretendo então começar a ler o primeiro livro desse projeto, que é O Carrossel, da Rosamunde Pilcher, tá? Não conheço essa autora, ela é considerada, pelo que me falaram, uma escritora de chiquilite lá das antigas, então vamos ver. Eu estou um pouco preocupada, um pouco tensa com essa leitura, porque não é o estilo de livro que eu leria normalmente. Eu não curto muito livros antigos, mas esse é o meu projeto para domingo, então vocês vão me acompanhar também durante esse vlog, lendo esse livro, mas eu não vou comentar muito porque ele vai fazer parte desse outro projeto, tá? Então é isso, vlog começando. Eu quero ver se eu trago algumas ideias diferentes aqui pro canal durante essas minhas férias. Eu trago alguns vlogs temáticos. Eu já tenho uma ideia de vlog aqui na cabeça, mas eu preciso que meu ritmo de leitura volte para eu poder concretizar. Domingo também eu tenho a ideia de gravar um vídeo aqui pro canal, que eu já tenho o roteiro, já tenho a lista de livros prontas, é só realmente sentar e gravar. Então acho que domingo também
Vai ser um dia de gravações e de edição de vídeo aqui pro canal, para voltar a movimentar, porque eu fiquei algumas segunda-feiras sem trazer nada, porque eu também não estava lendo, tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui nessa primeira atualização, só quis mesmo abrir o vlog, porque da última vez o vlog ficou sem introdução, foi só eu já começando a falar sobre o livro, e é isso. Então eu vou ficando por aqui nessa primeira atualização, vou ler, e aí assim que eu ler mais alguma coisa eu volto para contar o que eu tô achando dos livros que eu estou lendo. Olá, chegando para mais uma atualização aqui do vlog, mas não sei muito o que dizer nessa atualização, porque eu estou lendo mais A Passo de Formiga e eu até preciso conversar com as meninas do projeto um prazo. Eu sei que tem um prazo limite, mas até então não tem um prazo certo assim, mas bom. Vim aqui, eu tô lendo O Carrossel da Rosamund Pilcher, que é o livro do projeto que eu tô falando pra vocês. Então eu estou em... Falei que tá ativando aqui. Eu estou em 30% do livro, tá? E assim, eu não vou falar muito sobre a história, sobre do que se trata, porque vai ter o vídeo do projeto sobre ele, tá? Se não aqui em algum outro lugar, mas nas minhas redes vai estar especificado. Mas enfim, o que eu posso dizer da história até agora? Cansativo, não é muito meu estilo, eu estou realmente remando para ler. Cheguei até a comentar com elas que parece que eu estou que nem no livro anterior, onde a protagonista só fica passeando para lá e para cá sem nenhum objetivo. Mas eu já tenho alguns pensamentos sobre a história que eu já deixei anotado para dialogar no dia da discussão. Então vamos lá. Essa é a minha primeira experiência participando de um clube do livro e eu estou bem assim ansiosa para saber como que vai ser. Estou bem receosa também para saber se eu vou conseguir me virar bem, né, na discussão, conversar, levantar pontos importantes, interessantes, contribuir com alguma coisa, né, dentro do grupo, enfim. Então é isso, esse é o primeiro livro e eu estou na luta. Quanto ao outro livro que eu estava lendo, que é De Férias com Você, eu estou estacionada, eu ainda não peguei para ler, porque eu tô dando prioridade para esse daqui que eu tenho um prazo. Então, mas a minha intenção é tudo fazer essa semana, os 2 livros. E no domingo à noite, eu tava jogando um joguinho no computador que eu tenho aqui de Mall Simulator, né, que é um simulador de shopping. E eu na verdade, eu queria escutar o livro, esse livro que eu tô lendo pela Alexa, né? Mas ele, não sei o que aconteceu com a minha biblioteca, que ele não entrou na biblioteca lá do Kindle pela Alexa, e aí eu não consegui pôr pra ouvir. E aí eu comecei a ouvir um e-book que já faz tempo que eu já tinha ouvido falar desse livro, e aí me indicaram lá no canal também, que é Crisálida Dourada, da Helena, eu não lembro o nome da autora, mas é nacional. E eu comecei a ouvir, eu peguei pelo Kindle Unlimited e eu comecei a ouvir, eu acho que eu ouvi 3 ou 4 capítulos e o meu fone ficou sem bateria, senão eu teria ouvido bem mais. Porque minha intenção era ficar jogando o resto da noite e ficar ouvindo o livro. E, a princípio, a ideia desse livro é muito parecida com Jogos Vorazes, muito parecida com A Serpente e as Asas Feitas de Noite, onde temos ali um campeonato que as pessoas vão participar e que eles podem morrer ou viver, e aí tudo mais ou menos segue essa linha, tá? O meu problema em ouvir livros é porque a minha atenção viaja muito, assim. Então, às vezes eu peguei e eu não percebi que eu não estava prestando atenção em nada do que estava acontecendo. Então, eu peguei, logicamente, a base geral, né? Ela está procurando um amigo dentro desse campeonato ali, que ela está participando, que eu não sei o que é.
mas o irmão dela foi um desertor, e isso para eles naquela época, naquela sociedade, era péssimo, não poderia existir, e ela também não poderia participar desse campeonato, uma vez que ela é mulher e só os homens da família que podem participar. Mas ela acaba se vestindo de homem, né, se passando pelo irmão dela e indo, e aí ela já encontra com dois amigos do namorado dela, do interesse romântico dela. Eu não entendi muito bem. Como eu disse, o problema com ouvir o livro é porque várias vezes a minha atenção viaja e eu não consigo focar muito bem, mas enfim, tá ali. Esse livro que eu tô ouvindo não é não é importante agora, não é uma prioridade para esse momento. Mas enfim, é isso. Então essa semana o meu foco vai continuar sendo terminar de ler esse livro do projeto aqui do canal e o livro da Emily Henry. E aí já ver quais vão ser os meus próximos livros, porque eu pretendo ler bastante nessas férias, mas eu preciso achar um livro que volte a minha vontade de ler, e eu acho que eu vou focar um pouquinho mais nos romances de época. Eu tenho algumas séries para finalizar, que falta tipo um livro, 2 livros só, e eu vou tentar agora nas minhas férias focar nessas séries para finalizar, e eu acho que vai dar bom, porque nesse período de ressaca literária, o único livro que eu gostei, que eu dei 5 estrelas e que realmente me deixou focada, foi um romance de época, então eu acho que vai dar certo, tá? Então é isso. Eu vou ficando nessa atualização por enquanto por aqui, sem muita atualização, mas ao mesmo tempo só para explicar para vocês como que tá. Eu tava aqui agora no WhatsApp conversando com uma amiga minha de trabalho sobre Big Brother Brasil, então eu acho que logo também, acabando o Big Brother, eu acho que também a minha atenção já volta a focar mais nos livros, porque eu sinto que eu, mesmo não assistindo 24 horas, a minha atenção tá muito voltada pro programa. Enfim, é isso. Então eu vou ficando por aqui e logo eu volto, espero que com um livro terminado para falar aqui para vocês. Bom, hoje eu prometi para mim mesma pegar firme na leitura desse livro. Já faz mais ou menos 1 hora que eu tô lendo e eu estou na página 124. E os livros da Emily Henry para mim funcionam de uma forma muito peculiar. Normalmente até a metade do livro ou da metade pro final eu acho às vezes a história bem cansativa, ou que eu acho que eu não vou gostar por conta de como é a narrativa, como é a construção da história. E daí, quando vai chegando no final, as coisas vão me pegando e eu acabo favoritando o livro. E a princípio, o começo desse livro, ele tá sendo bem essa vibe que sempre acontece comigo. A história, ela tá flutuando entre presente e passado, onde a gente começa a acompanhar como que surgiu a relação de amizade entre a Pop e o Alex, e o presente, onde eles estão tentando reatar a amizade entre eles porque algo aconteceu. Na parte em que conta do passado, a gente ainda não chegou à fatídica viagem, onde tudo se estranhou, onde tudo acabou a amizade deles, então eu ainda estou na dúvida. Mas confesso que eu estou achando a história um pouquinho cansativa mediante tudo que está acontecendo, tá? Então, mas hoje eu pretendo dar uma boa avançada na história para pelo menos chegar ao ponto onde vamos estar somente no presente para resolver a situação entre eles, tá? Ontem eu foquei em terminar de ler o livro do projeto, né, que é o Carrossel, então eu finalizei a leitura dele ontem à noite. E assim, pra mim, obviamente não funcionou como eu já sabia que não ia funcionar. Eu acabei dando uma nota muito baixa pra ele, mas por conta da minha experiência de leitura, que não é muito a minha vibe. Mas eu não vou falar sobre a história, não vou falar sobre o que eu achei e não vou falar a minha nota, porque vai ter um vídeo sobre esse livro, né, no clube. Então eu deixo em algum lugar aqui na descrição ou em algum lugar onde esse vídeo vai estar disponível para vocês irem lá acompanhar, tá? Provavelmente vai ser no canal de uma das meninas, porque a gente decidiu que
cada indicação, o vídeo sobre o livro vai pro canal de quem indicou. Então, esse não foi uma indicação minha, então não vai vir aqui para esse canal, mas eu deixo de alguma forma ele mencionado aqui embaixo ou no próximo vídeo para vocês irem acompanhar minha opinião melhor e a conversa sobre esse livro do clube, tá? Mas é isso, eu também aproveitei esse oferta 4 do 4, né, da Shopee, e comprei esta garrafinha de água térmica, porque as minhas nenhuma é térmica, então acaba que eu enchia e eu ficava tomando água quente o resto do dia. Então eu comprei e hoje eu tô fazendo o teste. Já faz acho que quase 2 horas que eu coloquei água gelada nela e ela ainda tá bem gelada. Então eu acho que pra mim foi uma boa escolha e eu acho que eu paguei tipo R$ 40 na compra dela. Então é isso, tô fazendo testes aqui com essa garrafinha e vou continuar lendo. Bom, já são 8 horas da noite, por isso que essa iluminação péssima, mas eu continuo lendo aqui o livro e eu estou na página 168, chegando na página 170, e aparentemente eu já descobri o que aconteceu na última viagem deles. Era meio óbvio, eu já imaginava que seria algo relacionado a isso quando as coisas começaram a acontecer, mas é bom a gente descobrir que estava certa, né? Enfim, então, por enquanto não foi comentado, né, de fato o que aconteceu, mas ao longo da história ela vai deixando algumas dicas, soltando algumas frases do que aconteceu. Aparentemente, para ela foi um grande negócio, né? Que ela acha que eles pararam de falar por conta disso e que isso afetou a amizade deles, mas quando ele menciona a viagem para a Croácia, né, que foi a última viagem deles, ele menciona naturalmente. Então ela acha estranho também o fato dele mencionar essa viagem tão natural e ela ficar sempre pisando em ovos quando se trata dessa viagem. Então, aparentemente, eu já descobri o que aconteceu durante essa viagem entre eles e tal. Outra coisa que eu achei interessante é porque nos outros livros, aparentemente, a gente percebe que o cara meio que acaba se apaixonando antes pela mocinha. E aqui dá a entender, da forma como as coisas estão sendo narradas, muito principalmente porque a história é contada pela Pop, dá a entender que ela começa a ter sentimentos por ele primeiro, tá? Então ela menciona aqui ao longo das viagens que eles fazem, os primeiros momentos em que ela se sentiu atraída por ele, em que ela sentiu vontade de beijá-lo e que ela gostaria que ele fosse o primeiro dela. Então, aparentemente, ela se apaixona primeiro nessa história, o que eu acho um pouco diferente dos outros livros, pelo que eu lembro da Emily Henry. Mas enfim, vou continuar lendo. Não, obviamente não vou terminar porque falta bastante, mas eu consegui dar uma boa adiantada. Eu acho que não cheguei a 100 páginas lidas, mas cheguei muito próximo, porque por ser um livro em inglês, a minha leitura tende a ser um pouquinho mais lenta, e eu percebo isso, mesmo achando que eu tô lendo muito, mas eu percebo que fui muito devagar a minha leitura. Mas enfim, é isso, eu vim só pra dar essa atualizada com o que eu estou achando até agora do livro, com o que eu estou pensando, e eu volto daqui a pouco. Sexta-feira chegou e eu estou quase finalizando este vlog e eu espero finalizar com uma leitura concluída que eu vou focar hoje e amanhã com certeza. Mais hoje, mas se eu não conseguir terminar hoje, eu espero que eu termine amanhã. E que é de férias com você, mas isso eu vou vir falar depois. Eu só quis me atualizar porque eu falei que eu estava ouvindo um livro enquanto faço academia, né? Eu coloco a Alexa para ler para mim o e-book, que é A Crisálida Dourada, da Helena Lopes, que eu tinha comentado que eu não lembrava o nome completo da escritora. E esse livro, ele tá sendo uma surpresa muito positiva para mim. Eu já tinha ouvido alguns comentários positivos sobre essa história e é uma romantasia. E eu tô achando, e agora ela pegou bem o ritmo pra mim, assim, e tá funcionando. Teve uma parte que eu tive que pular porque tava muito pesada, apesar de que existe o aviso de gatilhos no começo do livro, mas eu pulei porque eu não tava conseguindo ouvir
o que estava acontecendo. Mas aqui a gente tem a Kalina, que ela resolve participar desse treinamento para se tornar um guerreiro lá, para defender a fronteira, alguma coisa assim, pelo que eu tô entendendo. O irmão dela acabou desertando e para salvar a família dela, ela se vê na obrigação de entrar no lugar dele. Então, só que não é permitido damas participarem desse treinamento. Então, ela acaba se vestindo como irmão e entrando. E de alguma forma, ela acaba sendo aceita dentro desse exclusivo grupo. E ela acaba podendo entrar no poço para pegar o seu poder ou qualquer coisa assim. E ela acaba realmente resgatando seu poder de uma anciã que há 100 anos deixou de existir, que não fazia mais parte desse grupo seleto, né? Que tem, se eu não me engano, são 4 guerreiros poderosos, assim, sendo o Xion, o nosso outro protagonista, um deles, onde ele meio que, quando ele ascendeu lá, ele assumiu todos os poderes, né? Não mais de um. Lógico que para você tomar todos os poderes, os outros herdeiros que entraram no poço não conseguiram sair, porque cada herdeiro toma um poder e sai. Então são 7 poderes, se 7 herdeiros entrarem e conseguirem, cada um sai com um. Se um pegar 2, um deles fica de fora. Então essa meio que é a história. Então aqui a Kalina agora ela pegou o seu poder e eles estão em treinamento, né? Uma fase de 6 meses de treinamento, onde ela tem que aprender a lutar, a se defender, a domar o seu poder. E a gente vê uma dinâmica muito interessante entre ela e o Xion. O Xion acaba salvando ela na floresta antes dela entrar no poço. E ele meio que entende como uma dívida paga, porque dá a entender que no passado a Kalina também acabou salvando ele da morte. Então meio que foi uma dívida que ali foi paga. Só que a gente sabe que, obviamente, o Xion não vai deixar por isso mesmo. Parece que ele tá sempre ali ao redor da Kalina, as coisas que acontecem. A anciã também, que é a dona do poder da Kalina, acaba que o Xion tem uma dívida com ela, porque ela o ajudou durante, né, o treinamento dele. E então ele ficou com essa dívida e agora ele tem que pagar, e esse pagamento é transformar a Kalina na pessoa mais poderosa que ela possa ser. Então agora o Xion vai respirar e viver ao lado da Kalina, ajudando ela no treinamento, ajudando ela em tudo para transformar ela nessa pessoa poderosa. E só que assim, a tensão que existe entre os dois, essa tensão sexual, essa atração é muito forte e você percebe ao ler a história. Então é o que tá sendo muito interessante acompanhar toda essa trajetória da Kalina e agora também do Xion, deles como uma dupla de treinamento, essas coisas assim. Nesse meio caminho também tem o Nox, que prometeu lealdade à Kalina, porque a Kalina acabou salvando também antes de ir pro poço. Então ele fez um juramento de protegê-la sempre que possível, e esse juramento fez tipo uma pulseira nos dois, né, que agora eles estão conectados através de uma promessa. Enfim, eu tô gostando bastante, tá me surpreendendo. Como eu tô fazendo essa leitura enquanto eu faço academia, dá 1h30 mais ou menos, eu tô lendo em torno de umas 40 páginas toda vez que eu vou. Então por isso e é um livro de 600 páginas, então assim, é um livro que vai demorar um pouquinho para ler se eu manter só ouvindo durante a academia. Pode ser que terminando de ler de férias com você eu foque nesse livro antes de começar um outro vlog, que eu tô com uma intenção aqui. Mas enfim, pode ser que eu só fique ouvindo ele na academia, pode ser que eu leia, e aí eu vou decidir isso depois que eu finalizar de férias com você. Então essa atualização foi mais ou menos isso mesmo, só pra dizer como que tá essa história e que eu tô gostando, que eu tô surpresa. E é isso, eu vou fazer meu almoço agora e aí vou ficar a tarde inteira em ler. Estou aqui lendo, conforme prometi, estou na página 219 já, e eu tenho 2 considerações para fazer ao longo dessa leitura até agora. A primeira consideração é, o tempo inteiro a Pop está relembrando alguns momentos que foram marcantes nas viagens anteriores deles, né? Alguma situação muito engraçada, ou algo que fez eles fazerem piada sobre a situação,
ou uma coisa que eles não gostaram muito. E ela tá sempre comentando, relembrando alguma memória dessas viagens anteriores deles. E o Alex, ele nunca lembra. Ele nunca lembra. Ele sempre faz aquela cara de tipo, do que você tá falando? E ou ele realmente tem algum problema na memória, ou ele é um idiota que, tipo, não faz questão nenhuma de relembrar os momentos, ou ele está se fazendo. Porque não é possível. Tudo bem, mas não tem uma boa memória. Ok, você não lembrar de detalhes simples, corriqueiras, do dia a dia. Mas assim, alguma coisa que foi muito marcante, ou foi marcante só pra ela, né? Tipo, pra ele tanto faz como tanto fez. Tipo, ele não. Essas situações não foram tão importantes pra ele assim, só pra ela. Será que ele não tinha o mesmo sentimento que ela? Enfim, ou ele tá se fazendo muito e tá enganando muito bem até nós leitores. E a segunda consideração, eu não sei se eu já comentei aqui, mas que eu acho que é um livro onde ela se apaixona primeiro. Ou, novamente, ele tá escondendo muito bem os sentimentos dele, mas a princípio ela, desde o comecinho, se mostra apaixonada por ele e tenta relevar algumas situações, mudar alguns pensamentos, esquecer isso, pensar somente na amizade, nos momentos felizes, mas para ela tudo o que acontece entre eles é muito importante. Qualquer momentozinho dos dois é importante, qualquer vitória dele é importante para ela, qualquer conquista dele é importante para ela. Lógico que uma amizade isso também é muito importante, isso existe dentro de uma amizade, mas aqui a gente sabe porque ela já demonstrou interesse romântico nele, então por isso que eu tô falando dessa forma. Mas enfim, é isso. Ela acha que ela já tá caidinha por ele desde a primeira viagem deles e ele não. Mas a amizade deles é interessante porque apesar de tudo, ela ajuda ele no Tinder, ajuda ele nos relacionamentos dele, já ele meio que não se mete muito nos relacionamentos dela, finge aceitar, né, o cara, falando que se ela gosta do cara, ele também vai ter que gostar, então ele meio que fica sempre na superfície dos relacionamentos dela. Já ela não, ela tá bem disposta a ajudá-lo no que precisa para ele encontrar alguém que realmente ele goste. Mas enfim, é isso, essas são minhas considerações até o momento. Não sei se eu termino de ler hoje, mas entre hoje ou amanhã, no máximo, eu finalizo esse livro, porque tá rapidinho a leitura agora e falta muito pouco. Continuo lendo e eu cheguei na página 264, mas eu só vim aqui para fazer uma atualização de que os dois estavam apaixonados desde o começo um pelo outro. Não é só a Pop que gostava do Alex, ele também já tinha sentimentos por ela. Eu não sei como que vai ser, porque eu já cheguei na parte em que eles meio que se assumem que gostam um do outro e que eles aparentemente vão ficar juntos. Mas ainda não chegou na parte do passado da viagem para a Croácia, onde foi o estopim de tudo. Então eu não sei se a gente vai saber a história da Croácia ou se ficou mesmo subentendida essa viagem que aconteceu alguma coisa. Então eu vou continuar lendo, espero que eu consiga adiantar bastante agora à noite. Não acho que eu vou terminar, porque faltam 100 páginas e já são 8h15. Mas enfim, eu vou continuar lendo e terminando hoje ou amanhã. Amanhã eu venho para finalizar o vlog. Finalmente chegou o sábado e eu vim aqui para finalizar esse vlog, pois eu concluí as 2 leituras que eu comecei nesse vlog, que foi de férias com você, da Emily Henry, e a leitura do projetinho que tá tendo aqui no canal, que eu não vou falar muito, mas enfim, eu vim aqui para encerrar com as minhas considerações finais desse livro. Eu acabei dando nota 4 estrelas para ele. Eu acho que da Emily Henry foi o que menos me causou sensações ao ler, foi o que eu menos me envolvi com os personagens, com a história deles, com o romance. Eu não sei qual o motivo disso, não sei se foi o desenvolvimento da história, mas enfim, eu fiz aqui algumas considerações ao longo da leitura sobre eu achar que o Alex estava se fazendo para não lembrar das coisas, sobre quem se apaixonou primeiro, e
isso eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu fui lindamente enganada ao longo do livro, até chegar no final e tudo ser esclarecido. Os dois personagens, eles têm traumas da infância, da adolescência, do passado, e isso acaba interferindo muito também na forma como eles resolvem começar o romance deles. A Poppy, ela sofreu muito bullying na escola, ela se sentia sempre muito sozinha. Na casa dela eram os pais e os dois irmãos, então ficavam sempre em pares e ela ficava sozinha. Então ela sempre se sentiu muito excluída, por isso que ela resolveu sair da cidade, viajar o mundo, porque conforme ela viajava, ela ia conhecendo pessoas diferentes e ela ia se sentindo menos sozinha. Até que ela conheceu o Alex, né, na faculdade, e a amizade dele supriu uma parte disso tudo, mas ainda assim ela continuava tendo esse problema. Já da parte do Alex, ele perdeu a mãe quando ele tinha 6 anos e ele foi o alicerce da família. O pai dele sofreu bastante com a perda da esposa, então o Alex era quem cuidava de tudo, que fazia o pai levantar da cama para cuidar deles, que cuidou dos irmãos mais novos. Então ele também tem muito medo de ficar sozinho, de perder a pessoa que ama, porque ele viu o que aconteceu com o pai dele quando ele perdeu a mulher. Então todos esses traumas que os dois têm acabam meio que interferindo um pouco em como que eles vão começar a se entregar nesse relacionamento. No final, quando a gente acha que as coisas vão dar certo, que finalmente eles resolvem assumir os sentimentos um do outro, pelo outro, esses traumas acabam vindo à tona e eles têm que aprender a primeiro lidar com esses traumas para depois então começar um relacionamento. Eu gostei bastante, foi o 4 estrelas, mas de todos os da Emily foi o que menos me pegou, assim, foi o que menos me abraçou. Então, essa é minha opinião, mas assim, eu gostaria de ter gostado bastante da história, mas enfim, é isso. Outra coisa, eu vou tentar assistir a adaptação, vou ver onde que está disponível para assistir, vou tentar assistir a adaptação e para ver o que eu acho, mas eu não sei se eu vou gostar não, mas enfim, eu acabo nunca gostando das adaptações, mas é isso. Eu agora vou encerrar esse vlog porque eu já vou começar a gravar o próximo que vai me acompanhar essa semana e ele vai ser um pouco temático, então vamos lá. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu esses livros, deixa aqui no comentário o que vocês acharam deles. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.